Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional. Seja bem-vindo ao meu site. Nós vamos agora resolver uma questão de prova da banca CESP-NB, analista judiciário TRE, ok? Então, preparados aí para a questão? Vou jogar aqui na tela para vocês e a ideia é justamente trabalhar um pouquinho com a teoria, fazendo aquela revisão e responder a questão de prova. Tudo certo? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: julgue o item a seguir relativos à organização político-administrativa do Estado brasileiro, às disposições gerais dos servidores públicos e ao processo legislativo. Vamos lá. O ato de improbidade administrativa praticado por servidor público, quando apurado e reconhecido mediante devido processo administrativo, resulta na cassação dos direitos políticos. Então vamos lá. É importante destacar que não existe cassação de direitos políticos. Existe sim cassação de mandato político. Em relação à cassação de direitos políticos, a Constituição veda expressamente no artigo 15, trazendo a seguinte redação: é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Aí citam 5 casos: improbidade administrativa, condenação criminal por sentença transitada julgada enquanto durar seus efeitos, incapacidade civil absoluta, enfim, a escusa de consciência, aquela que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção política ou filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não se preocupe, falei rápido, né? Porque aqui eu estou mostrando a você que existem 5 incisos que destacam a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Destacam a possibilidade apenas de perda ou suspensão quando o assunto é direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. E muitos alunos têm dúvidas em relação ao que é perda dos direitos políticos e o que é suspensão dos direitos políticos. Será que a nossa Constituição, ela, ao destacar perda dos direitos políticos, ela está dizendo que aquela punição é eterna? Não. Quando você tem perda, a ideia é que há uma pena de caráter perpétuo? Não. A doutrina traz aí essa perda dos direitos políticos como um erro do próprio legislador constituinte, que quis destacar que haverá uma perda do registro eleitoral e não efetivamente perda dos direitos políticos, do direito em si. Ele quis destacar que essa perda é a perda do registro do título eleitoral. Ou seja, se você perde a numeração do registro hoje, nada impede que você amanhã, depois de ter cumprido uma obrigação, recupere o registro do título eleitoral, mas com um novo número. Então não seria bem uma recuperação, né? Seria um novo número de registro do título eleitoral. Tudo bem? Se você não entendeu, não tem problema não, porque agora eu vou trazer aí com clareza solar novamente a questão e eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um quadrinho, tá lá, ó. Quando nós temos a privação, você vê aqui, ó, tem aqui a privação dos direitos políticos. Essa privação pode ser por meio da perda ou pode ser por meio da suspensão dos direitos políticos, ok? A perda dos direitos políticos sempre vai ser por prazo indeterminado. Não tem como ter perda de direitos políticos por prazo determinado. Então, vou colocar lá, prazo indeterminado. Tudo bem? Ok. Agora, consequências. Quais são as consequências quando se fala em perda dos direitos políticos? As consequências serão relacionadas em anulação do registro, como você visualiza lá, anulação do registro do título eleitoral. Ou seja, quando a pessoa perde os direitos políticos, ela perde o registro do título eleitoral. Aquele número de registro, ele perde. Ah, mas professor, então ele não pode
ter novamente esses direitos políticos? Pode, mas com um novo registro de título eleitoral. É isso que é perda dos direitos políticos. E aí teve uma questão de prova do TRE Rio de Janeiro, que inclusive eu vou corrigir nessa sequência de questões de prova, que fala que o indivíduo perdeu os direitos políticos definitivamente ao recusar uma obrigação legal e recusar uma prestação alternativa. E qual foi o gabarito da banca? Correto. Aí o pessoal não entendeu, mas como assim perder definitivamente? Isso é contra a Constituição Federal? Isso é uma pena de caráter perpétuo? Enfim. Só que, na verdade, quando fala em perda dos direitos políticos, é anulação do registro do título eleitoral. Tudo bem? Em relação à escusa de consciência, só abrindo um parênteses aqui na nossa aula, doutrinadores destacam que a escusa de consciência, de forma majoritária, reflete na perda dos direitos políticos. A doutrina de direito eleitoral, então, desculpa, até esqueci de falar, doutrinadores de direito constitucional, posicionamento majoritário, perda dos direitos políticos em relação à escusa de consciência. Doutrinadores de direito eleitoral, há uma certa dúvida em relação à escusa de consciência, se é perda ou suspensão dos direitos políticos. Então vamos lá. Agora eu vou trabalhar com vocês com a parte da suspensão dos direitos políticos. Na suspensão dos direitos políticos, eu tenho ali uma certa paralisação dos direitos políticos por prazo determinado ou indeterminado. Aí daqui a pouquinho eu vou explicar para você por que é um prazo indeterminado. Mas vamos lá. A pessoa ela tem a suspensão dos direitos políticos por um prazo determinado quando, por exemplo, ela é condenada em sentença transitada em julgado. Ou seja, essa pessoa ela tem o título eleitoral, mas ela foi condenada criminalmente e por um prazo determinado ela continua com o registro do título eleitoral, porém esse registro está suspenso. Tudo bem? Ok. Professor, dá um exemplo então de suspensão que tenha prazo indeterminado. Uma pessoa que tem o título de eleitor sofreu um acidente e está em coma. Nesse caso específico, há um prazo indeterminado de suspensão dos direitos políticos, pois não se tem ideia quando essa pessoa irá retornar aí à sua atividade, ou seja, sair do coma. Tudo bem? Ah, mas professor, é possível uma pessoa estar com os direitos políticos suspensos sem ter o título eleitoral? Sim, é possível. Como? Se essa pessoa ela tem uma idade inferior a 18 anos, ou inferior especificamente, até melhor dizendo, a 16 anos. Se tem um prazo, se ela tem uma idade inferior a 16 anos, não existe a possibilidade dela ter o título eleitoral. Porém, ela estará com os direitos políticos suspensos, mesmo sem ter título, por prazo determinado. Tudo certo? Vamos fazer o seguinte, aqui em cima, vou mostrar para vocês, está lá. Suspensão dos direitos políticos. Quando eu tenho aqui a suspensão dos direitos políticos, pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Se a pessoa tiver o título, o registro do título eleitoral, vai ter manutenção do registro do título eleitoral, em característica suspensa. Ah, mas pode ser que a pessoa não tenha o título eleitoral, não tem problema. Os direitos políticos estarão suspensos. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Está aqui, deixa eu só retirar a minha imagem, jogar lá no cantinho. Isso, aí fica melhor aqui. Lá no cantinho para você visualizar, tá bom? Então, você tem aí manutenção dos direitos políticos, do registro do título eleitoral em relação à suspensão dos direitos políticos. Ou não há o título eleitoral quando há uma suspensão dos direitos políticos. Tudo certo? Ok. Aí só para você visualizar o artigo 15 da Constituição Federal, eu trouxe ele aqui para vocês. Então vamos lá, tá lá. Ó. É vedada, opa, deixa eu tirar a minha imagem. É vedada a cassação. Ah, não voltou. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Tá aqui. Vamos lá. Opa, de novo o erro. Calma aí. Vamos lá, pessoal, desculpa que eu estou ainda engateando no programa. Tá aí. Então você tem, é vedada a cassação dos direitos políticos,
cuja perda ou suspensão se dará nos casos de. Aí eu fiz um outro esqueminha para vocês, um esqueminha aqui gráfico, para que você possa visualizar quais são os casos em que a doutrina trabalha com perda e quais são os casos que a doutrina trabalha com suspensão dos direitos políticos. Então vamos lá na tela? Perfeito. Então está aí. Vou até retirar a minha imagem, que vai ficar mais fácil. Opa, vamos voltar aqui. Tá bom. Retirando a minha imagem, que está aqui, ok. Assim fica mais fácil. Vamos lá. Então você tem aí, ó, perda, inciso primeiro, cancelamento da naturalização por sentença transitado em julgado. Então é um caso de perda. A incapacidade civil absoluta é um caso de suspensão dos direitos políticos. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos é um caso de suspensão dos direitos políticos. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. É um caso de perda dos direitos políticos, segundo a doutrina de direito constitucional. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. É um caso de suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? Ok? Então é isso aí. Então fizemos essa pequena revisão em relação a vedação da cassação dos direitos políticos, vimos que temos somente perda ou suspensão. Ah, mas professor, e cassação de mandato político? É possível. Isso se encontra aí, essas possibilidades, elas se encontram na Constituição Federal, lá na parte do Poder Legislativo. Também se encontra em regimento interno da Câmara, do Senado ou do Congresso. Vamos então responder a questão? Vamos lá. Respondendo a questão, deixa eu jogar a questão aqui para vocês. Perfeito. Vamos analisar se está certo ou errado. Então, embaixo, aqui, logo direto aqui, o ato de improbidade administrativa praticado por servidor público quando apurado e reconhecido mediante devido processo administrativo resulta na cassação dos direitos políticos. Questão errada, até porque não existe cassação de direitos políticos. Então, a questão errada. Tudo bem? Ok? Então está aí, pessoal. Finalizamos a questão. Muito obrigado. Fique com Deus e um forte abraço.